Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, da Rádio Vox NGR, essa que você viu aqui no começo do programa. Meus amigos, minhas amigas, hoje, dia 18 de agosto de 2023, está no ar o programa Ponto de Vista. Esse aqui, meus amigos, o programa Ponto de Vista, é claro, é um oferecimento da loja virtual de defesa pessoal Kyushu. Essa aqui você vê passando por aqui, ó. Tá bom? Aqui, é isso. É, por aí. Meus amigos e minhas amigas, vamos então, sem mais delongas, começar o programa e já de começo avisar a vocês, o bate-papo de hoje é mais voltado aos amigos bolsominions. Nós temos que conversar, meus amigos e minhas amigas, e vejam bem, olha só, é, eu ouvia constantemente vocês argumentando, né, vocês dizendo assim, poxa vida, o Bolsonaro é inocente, estão perseguindo ele agora que ele é ex-presidente, estão chamando ele de inelegível, olha que coisa cruel que estão fazendo, estão desejando que ele seja preso, meu Deus, onde já se viu? Que crueldade! Pois bem, ora, vamos então, chega aqui pertinho, vem cá. Vamos então do começo do programa. Quando prenderam Lula, eu me lembro muito bem, ele estava lá na sede, né, do partido, e à noite, e ficou lá um tempão, e uma multidão ali cercando o local para que a polícia não conseguisse prendê-lo. E ele foi tranquilo. Foi depois para o helicóptero, né? E depois pegou o avião e foi. É óbvio que ele achava que iria ficar pouco tempo. Acabou ficando 500, quase 600 dias, né? E o povo ficou lá do lado de fora, fazendo vigília e tal. E ele disse, eu saio daqui provando a minha inocência. E os que me acusaram injustamente vão ter que pagar. E tá aí. O Lula saiu. Estou rememorando para aqueles que estão comemorando um pouquinho curtinha. O Lula foi, então, algum tempo depois declarado inocente, os processos foram anulados e ele pôde então voltar à disputa política, disputou com um presidente já eleito, um presidente que gastou bilhões de reais na campanha, entre compra de votos e operações envolvendo Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e uma série de questões que vocês vão já sabem, né? E vão acompanhar agora aqui também nesse resumo que eu achei muito importante, dado os acontecimentos desse dia. Vocês se lembram que eu dizia, o Jair Bolsonaro logo logo vai ver o sol nascer nesse formatinho aqui. Hoje, todo mundo, até a Globo, até a Rede Globo fala isso. Bolsonaro vai ser preso. Já não é mais uma questão de se ele vai ser preso, mas sim quando é que ele vai ser preso. Então, o que prova que ele estava certo, então, desde os vídeos anteriores, quando eu dizia isso, vocês se lembram, né? Então, meus amigos e minhas amigas, o que eu posso dizer para vocês? Quando foi que um bolsominion só, nesse tempo que o Lula ficou preso, achou que ele estava preso injustamente? Qual de vocês aí, um bolsominion só, achou terrível, achou injusto, achou maldade, uma maldade sem tamanho, quando morreu o irmão do Lula e ele não pôde ir? Queriam levar o cadáver do irmão, o corpo do irmão, para visitar o Lula, e não o Lula ir visitar, render as homenagens ao irmão morto. Não vi.
eu via piadas, chacotas, coisas pesadas, né? Quando foi que um bolsominion aí achou muito ruim, muita maldade, quando o neto do Lula, o netinho, aquele netinho que o Moro pegou o tablet dele e apreendeu para investigar e não encontrou nada, óbvio, porque a Polícia Federal não havia encontrado nada em 10 anos de investigação contra o Lula. Não acharam uma conta, um imóvel, um terreno, alguma coisa, não. Acusaram ele de um sítio, do triplex. Ficou provado que o triplex não era dele. Ele foi no triplex 2 vezes para visitar lá as reformas tal, que estavam pretendendo fazer para tentar vender a ele, para a esposa, na época a dona Marisa, e não conseguiam. O sítio era do Jacob Bittar, né, da família Bittar aqui de Campinas. Foi vendido depois, né? O suposto triplex, que valia aí, chutando bem alto, assim, R$ 1 milhão, foi vendido pela construtora para pagar algumas dívidas, o que prova que não era do Lula, senão ele não ia vender, ou se vendesse, ele ia ficar com dinheiro para ele, óbvio, né? Se eu vendo uma coisa que é minha propriedade, o dinheiro é meu. Então, meus amigos e minhas amigas, o que eu quero dizer? Vocês têm que aprender a pensar um pouquinho, porque senão isso beira a hipocrisia. Porque quando a gente aponta lá para quem a gente não gosta, ou alguém que colocaram na cabeça da gente que é uma má pessoa, um mau elemento, então a gente não gosta daquela pessoa, aí a gente deseja tudo de mal para aquela pessoa. É certo isso? Não, não é certo. A gente tem que desejar que a justiça seja feita com aquela pessoa que nós não gostamos porque está sendo ou está se comportando de maneira injusta com a gente. É claro que chega uma hora que dá um atrito, dá vontade de brigar e tal, e dá nervoso, dá vontade que aquela pessoa desapareça do mundo. A gente entende, mas a justiça tem que prevalecer. Esse momento tem que passar e a justiça tem que estar agindo com a liberdade, porque a justiça sabe o que fazer, sabe? Então, pensem um pouquinho, pensem, vocês aí que estão sendo abastecidos diariamente, talvez de hora em hora, de cada 10, 15 minutos, aí no grupo alguém manda lá um post para vocês, num recorte de reportagem, um pedaço de uma fala de alguém aí numa CPI ou CPMI, que é alguém que faz aquele recorte, sempre eles vão lá para fazer isso mesmo, para dar um xingo em alguém, para causar uma coisa, para que aquele pedacinho vai então para o grupo de vocês. Procurem acompanhar a CPI ou CPMI toda, tudo que é dito, tudo que é falado e tal. Não só um recortezinho, porque isso faz com que a gente conclua de maneira errada aquilo que está acontecendo, ou passe a ver de maneira errada a realidade do que está acontecendo. É por isso que a gente chama de realidade paralela. Eles recortam e vão mandando para vocês. E vocês vão então se baseando naquela realidade, daqueles momentozinhos que vão mandando para vocês. Isso é muito ruim. Procurem assistir o jornal, procurem ver as coisas, o dia a dia, o preço, como estão as coisas, tal, para que vocês tenham, como o que está falando a esquerda, o que está falando a direita, para que vocês tenham como ter uma visão melhor. Veja que o símbolo da justiça é uma balança com duas bandejas assim. Para que serve isso? Para que a gente pese bem os dois lados da questão, para saber onde está a verdade. Então, se vocês têm por hábito só acompanhar o lado da direita,
com grupos, centenas de grupos de WhatsApp que tem aí, passem a observar o lado da esquerda, comecem a prestar atenção no que estão falando e comecem a comparar com as coisas que o outro lado está falando e no dia a dia o que é que está acontecendo. Entende? Olha, vou dar um exemplo aqui para vocês. O inelegível Bolsonaro dizia que não era corrupto, ninguém podia falar nada dele, ele podia ser bronco, podia não saber falar, se comportar, mas ele pelo menos era honesto. Era brasileiro, Deus, pátria, família. Pois bem, vamos começar então por Deus, né? Que nem deveria ter. Deus não é nome, na verdade, Deus é um título, né? Alguns chamam Deus de Jeová, outros dizem Javé, outros dizem Yavé, outros dizem Yahweh, Yahweh, e assim vai. Mas Deus nem deveria estar nesse meio aí. Por quê? Porque esse povo não teme a Deus. Eles falam o que vem ao coração. O pastor evangélico foi preso, pastor bolsonarista, uma cantora evangélica, uma moça nova, loura, foi presa. Por quê? Porque estão perseguindo os evangélicos? Não, porque cometeram crimes, cometeram coisas fora da lei. Ora, quando prenderam o Lula, nós dizíamos, o Lula está preso injustamente porque não tem prova. Vocês conseguiram encontrar uma prova contra ele? Não. Essas pessoas que estão sendo presas hoje têm centenas de provas. E aí então vem dizer, olha, estão nos prendendo porque estão nos perseguindo? Não, estão sendo presos porque cometeram crimes. Se alguém entra na sua casa e quebra todas as suas coisas e a polícia vem e prende essa pessoa, não é justiça, não está certo. Então como é que vocês acham que uma pessoa que invadiram lá o palácio, invadiram o Congresso, invadiram as coisas e quebraram tudo, e a polícia depois prendeu todo mundo, está errado? Isso é injusto. O Xandão está sendo um ditador da toga, como diz aí o Malafaia. Ora, meu filho, e pensem bem, o que vocês acham que ia acontecer se alguém invadisse, por exemplo, não estou dizendo para invadir, tá? É uma suposição. Se alguém invadisse a igreja do Malafaia, e aí a polícia chegasse lá e prendesse a pessoa, desse uns tapas assim na pessoa, prendesse a pessoa lá no camburão, levasse para a delegacia. O Malafaia ia lá e fala, não, olha, vocês estão sendo ditadores, que violência com essa pessoa, não façam isso. É claro que não, né? Todo mundo sabe que não, né? Então, ora, questão de pensar, meu povo, questão de pensar, tá bom? Não é injustiça, é questão de que pegar as pessoas que fizeram coisas erradas. Agora, vocês vão acreditar que todo mundo que estava lá eram senhorinhas, senhores com bíblias, estavam lá de joelho, orando e tal. E quem quebrou tudo aquilo lá? Eram infiltrados e coisas, né? Para que o Lula já estava eleito? Para que ele ia quebrar tudo para dizer o que ele ia ganhar com isso? Ele já ganhou a eleição, já tinha ganho a eleição. Eles vão dizer que, mas o pessoal que estava lá tinha que tomar providências para evitar aquilo. Faziam 8 dias que o Lula tinha tomado posse. É um tempo de transição. Estavam mudando as pessoas e colocando outras pessoas. E aquelas pessoas que estavam no dia ali, podem ver, acompanhem as reportagens. Um foi para os Estados Unidos, outro chefe da polícia foi não sei para onde, né? Um foi para lá, outro foi para cá, e não tinha ninguém para tomar conta. Ninguém do grupo que ainda era do Bolsonaro. O ministro aí, né? O ministro mandando mensagem para todo mundo, colocando tudo à disposição de tudo.
E o governador lá de Brasília não tomou atitude nenhuma. Bolsonarista que é. Então, o que está ocorrendo agora e a prisão do Bolsonaro, que vai acontecer daqui a pouco, talvez não seja prisão preventiva, talvez eles esperem. Eu vi uma reportagem em um post do Janones, do deputado, e ele disse que é preciso, tá, aspas para o Janones, palavras dele, tá bom? É preciso que o Jair Bolsonaro vire um farrapo humano, que as verdades que vão aparecendo vão despedaçando o Bolsonaro. A verdade, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vai despedaçando, então, essa construção desse falso Messias, desse falso Bolsonaro, honesto, vai rasgando, vai despedaçando e vai aparecendo o Bolsonaro real, que trabalhou 30 anos e fez 2 projetos, 30 anos recebendo em dia o dinheiro. Depois foi presidente e ficou o tempo todo falando contra as urnas, que o elegeu por 30 anos, falando contra. Por quê? Porque ele queria não disputar a eleição para não correr o risco de perder, para continuar na mamata. Enriqueceu, depois fez esses PIX fajuto aí, tudo fake, que todo mundo colocou dinheiro lá, sabe? 1.000, 2.000 pessoas talvez colocaram mesmo um Pix, fizeram um Pix real. O resto é tudo fajuto. Tudo para ele dizer que o dinheiro veio para ele de maneira limpa. Pensa que a polícia é boa, pai? Joias. Ora, o advogado dele lá, o Frederico Assef, ele vai ser preso logo. Porque ele disse que não sei de nada, não vendi nada, não sei de nada, tal. Depois ele disse que, quando apareceu o recibo, ele disse que comprou a joia, que foi lá comprar o relógio para devolver, porque o Bolsonaro estava enrolado. Então era óbvio, que ele tá... Vamos pensar um pouquinho, o seu doutor advogado. Tem os livros aqui de direito, alguns livros aqui de direito. Senhor doutor advogado, vamos pensar um pouquinho, né? Se você está falando que foi lá recomprar uma coisa que ele vendeu, e se é sabido que ele vendeu sem poder vender, receptação, tem um monte de crime aí, né? O senhor saiu com uma quantidade de dólares sem poder, voltou com um produto mais caro, não pagou nada, não pagou imposto nenhum. Um monte de crimezinho aí, tá ali, ó. Então, aqui, ó, não tem bobo aqui não, tá? Todas essas pessoas que estão sendo presas têm motivos suficientes e de sobra para estarem presas. O Cid, que agora resolveu que vai falar, que vai confessar, a cúpula da PM, que eu estou lendo aqui, a cúpula da PM de Brasília, apostava na insurgência popular para manter o Bolsonaro no poder. Disse o PGR. O PGR, aquele que está querendo ficar no cargo. Certo? Então é isso, meus amigos. O bate-papo de hoje é para que vocês pensem nessas coisas. Amanhã a gente continua, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Esse foi o programa Ponto de Vista, oferecimento da loja virtual de defesa pessoal Nogueira Kyushu. Essa aqui você vê passando por aqui, ó. Loja virtual de defesa pessoal Nogueira Kyushu. Tá bom? Muito bem, amanhã tem mais. Até lá. Tchau, pessoal. Um abraço.